Graça e paz, meus irmãos e irmãs. Nós estamos iniciando a nossa aula no curso de Aconselhamento Bíblico 3, da nossa Escola Bíblica Discipuladora. Antes de iniciarmos, nós queremos orar neste momento. Feche os teus olhos. Vamos orar juntos. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade que temos de aprendermos mais. Queremos, ó Deus, te pedir, ó Pai, que o Senhor coloque em nosso coração o desejo, Senhor Deus, de colocarmos em prática, Deus, aquilo que estamos aprendendo na aula. Que possamos, Senhor Deus, que todo o conteúdo possa ser útil para o nosso crescimento e que possa ser útil também para que possamos edificar e abençoar vidas e glorificar o Teu nome. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos e irmãs, nós vamos falar hoje sobre, nesta aula, né, sobre é, amar a Deus e amar ao próximo. Esse é o tema da nossa aula. Antes, eu quero conversar com você sobre é, algo que já foi introduzido pelo nosso professor Caleb, né, o nosso irmão Caleb, acerca de psicologia. E aí, só para complementar algumas coisas, no que diz respeito ao conteúdo doenças, né, e práticas pecaminosas, tá bom? Então, nós queremos conversar um pouco sobre isso, só para a gente poder complementar, fazer sentido também e a gente conseguir fechar com as noções que nós vimos já com o professor Caleb, quando ele ministrou a aula Psicologia versus Aconselhamento Bíblico, tá bom? Então, é, relembrando algumas coisas daquilo que o professor Caleb já ministrou, é, na psicologia, nós trazemos aqui algumas características de como a psicologia propõe, né, cuidar, né, de alguém ou solucionar algum problema, enfim. Então, a psicologia ela tem uma fundamentação humanista, portanto, a solução parte do homem e remove, então, a solução bíblica, né? A gente vai fazer um comparativo com o aconselhamento bíblico, totalmente oposto, né? Ó, a fundamentação na Bíblia, o aconselhamento bíblico propõe uma fundamentação bíblica, a solução, ela parte do Espírito Santo e condiciona o homem a quem o criou. E fazendo um breve comparativo, né? Nós, então, percebemos que a psicologia ela vai propor uma solução humana, o aconselhamento bíblico ela vai propor uma solução partindo de quem criou o homem, ou seja, parte do Espírito Santo que foi enviado pelo próprio Senhor. Então, quando nós entendemos o aconselhamento bíblico como ferramenta de ministração na vida de pessoas, como ferramenta de promover solução na vida de pessoas, nós entendemos que nós estamos nos pautando nos conhecimentos adquiridos por aquele que criou o próprio homem. Então, nós não partiremos das nossas concepções, não partiremos do que nós achamos, mas sim do que Deus revelou a nós através das Escrituras, né? Então, nos traz um alento, nos traz um conforto maior por saber que este Deus, que tem a solução para as nossas vidas, é o Deus que conhece as nossas vidas mais até mesmo do que nós, né? Se você, é, se eu criasse algo aqui, né? De repente, se eu criasse o carro, um exemplo, se eu criasse o carro e uma pessoa vendesse um carro, muito provavelmente, se o seu carro desse problema, você me procuraria. Por quê? Porque eu criei o carro. Eu sei todas as peças, eu sei todos os encaixes, todos os elementos, como que o carro funciona. O vendedor, ele vai entender acerca do carro, né? Ele vai entender, ele precisa estudar o carro, ele precisa, mas ele não conhece tanto quanto eu que criei. Bem, esse exemplo, né, para a gente poder entender, né, que Deus criou o homem, então, portanto, ele conhece muito mais acerca do homem do que o próprio homem. É essa a ideia. E para a gente poder ter um exemplo que traga uma melhor percepção acerca daquilo que a gente está falando, imagine, por exemplo, um problema conjugal, né, onde
aquele casal que está passando por esse problema, eles procuram um psicólogo, né? Dentro da psicologia, por se tratar de uma fundamentação humanista, é claro que, muito provavelmente, vai se haver um empenho em conseguir solucionar o problema sem a necessidade da separação. Mas uma proposta de solução para uma fundamentação humanista pode ser a separação. O que eu quero dizer com isso é que, dentro de uma solução humanista, se o que importa é o homem, então pode ter uma proposta de solução dentro do problema que a gente está colocando aqui como exemplo, pode ter como proposta de solução a separação, para que ambos fiquem mais leves, para que ambos sejam felizes, porque esse casamento não está trazendo felicidade para os dois. Então, para que haja uma felicidade, é necessário, então, se pensar sobre algo dentro dessa esfera, né, do problema, em que haja separação no casamento. Repito, é claro que muitos provavelmente tentarão sanar o problema sem a necessidade da separação. Mas a separação é uma possibilidade de solução. Nós, dentro do aconselhamento bíblico, entendemos que o homem precisa fazer o seu papel como homem, biblicamente, a mulher precisará fazer o seu papel como mulher, biblicamente, e ambos precisam de Cristo. E acreditamos e sabemos que, cada um fazendo a sua parte biblicamente, a gente terá, então, um casamento solucionado perante aquilo que a palavra de Deus nos traz como solução. Então, é essa a ideia. Perceba que as soluções foram totalmente diferentes. Repito, a psicologia, em um primeiro momento, provavelmente vai tentar solucionar o problema sem a separação, mas a separação pode ser uma solução plausível para a psicologia. Para o aconselhamento bíblico, se nos pautamos na Bíblia, entenderemos então que o relacionamento conjugal não deve se desfazer. Por isso, entraremos na proposta bíblica, entraremos a nível dos comportamentos, tanto do marido como da esposa, a fim de que seja corrigido isso. E uma vez corrigido, eles então terão uma solução dentro do seu relacionamento, da sua vida conjugal. E uma coisa, jamais, biblicamente, a proposta de solução para este caso será a separação. É claro que vai haver aí algumas coisas que a Bíblia vai falar acerca da separação, envolvendo a traição, né? Mas eu me refiro a problemas conjugais que comumente chegam até nós, né? Onde uma das partes ou as duas partes deixam de fazer aquilo que lhes cabe fazer biblicamente. O homem deixa de ser o marido bíblico, a mulher deixa de ser a esposa bíblica, e, portanto, ali vai existir muitos conflitos e que vai desencadear muitas insatisfações, naquele relacionamento. A proposta da Bíblia jamais terá como solução a separação. Pelo contrário, a proposta bíblica será mudança de comportamento, obediência ao Senhor, para que aquele casamento tenha, então, uma solução e ambos possam viver harmoniosamente, ambos possam viver o casamento segundo as Escrituras nos revelam. Esse é um paralelo que a gente faz agora nesse momento para a gente poder entrar aqui neste tópico, tá bom? O objetivo deste tópico agora, doença e pecado, nós não vamos esgotar esse tópico por completo, mas eu quero trazer alguns conceitos, porque eu quero provocar o teu coração para que você estude sobre isso, tá certo? Estude sobre isso porque é muito importante. Então, o primeiro conceito ali em cima, coloquei todos os conceitos aí na tela já, mas o primeiro conceito aqui em cima, a gente está vendo aqui doenças orgânicas. Esses conceitos são conceitos da área da saúde, tá? Então, doenças orgânicas, basicamente, para a gente poder simplificar,
são doenças que cientificamente são comprovadas. Para que elas sejam comprovadas, é necessário que haja marcadores biológicos, ou seja, é necessário que haja exames laboratoriais que denunciem o problema, denunciem essa doença, tá? Então, doença orgânica, basicamente, são as doenças que são comprovadas cientificamente. E por que este item é importante a gente conceituar? Porque nós, conselheiros, não temos capacidade, a menos que a gente seja médico. E aí seria uma consulta médica, né? Mas dentro do aconselhamento bíblico, entende-se que os conselheiros bíblicos, na maioria dos casos, não terão aí expertise para trabalhar sobre isso, afinal de contas, nós não somos médicos, eu não sou médico. Então, eu não posso ser negligente, né? E falar sobre algo que eu não tenho propriedade para falar, né? Então, se existe uma doença, se existe uma doença orgânica, ou seja, uma doença comprovada cientificamente, esse não é o caso que cabe ao conselheiro bíblico. Agora, os comportamentos, ok, tá? Um outro item aí que a gente precisa pensar sobre, que eu trago aqui para a gente poder estudar um pouco, né? É o desequilíbrio químico. Então, falamos sobre doenças orgânicas, que são doenças comprovadas cientificamente, e agora a gente chega ao desequilíbrio químico, que é exatamente nessa área onde a psicologia ela atua, né? Ela vai atuar. Desequilíbrios químicos, muitas das vezes, é, eles vão, eles vão oportunizar a área da psiquiatria, a área da psicologia, eles vão oportunizar diagnosticar ou dar nomes aos problemas que existem e que nós, conselheiros bíblicos, entendemos que são problemas comportamentais. Eu vou conversar com você para que a gente consiga entender, tá bom? Então, ó, desequilíbrio químico, como o próprio termo já sugere, são desequilíbrios que vão acontecer, são desequilíbrios químicos que vão acontecer no nosso cérebro, no nosso cérebro, tá? Então, o que pode provocar um desequilíbrio químico? Por exemplo, uma topada. Se você andar, levar uma topada no seu dedão, dói bastante. Isso proporciona um desequilíbrio químico na sua cabeça, no seu cérebro. Outras coisas que podem provocar desequilíbrio químico, qualquer atividade que provoque adrenalina. Então, de repente, você está sei lá, num jogo de futebol e seu time faz um gol ou leva um gol. Aquilo ali vai provocar ali também alguns desequilíbrios químicos. Mas o que eu quero dizer para você é que parte dos desequilíbrios químicos eles são naturais e outras partes eles são provocados por comportamento. Um exemplo, e esse é um exemplo feroz, um exemplo gigante. Deixa eu ver se eu estou com ele aqui. Está distante ali. O celular. O celular. Você tem em casa, crianças pegam no celular e você percebe, principalmente nas crianças, se você tem filho, ou você já percebeu o filho de alguém pegando no celular, e você tenta tomar o celular, você tenta dizer, não, já chega de celular por hoje, isso não é saudável, não é bom para você. A criança, em alguns casos, em muitos casos, inclusive, provoca nela é, uma reação agressiva até. Crianças que se esperneiam, que choram, que gritam, eu quero o celular. Por quê? Porque o celular, ele tem um potencial gigantesco de produção de dopamina. Dopamina é uma substância, é um hormônio, um neurohormônio, não sei se esse é o termo técnico, mas a dopamina, ela tem como a principal característica produção de satisfação, uma produção de satisfação instantânea. Sabe quando você se sente satisfeito naquela hora? Então, o celular ele tem esse potencial. Ele tem o potencial de produzir a satisfação, né? De saciar, né? Algo que você quer muito, né? Então, a dopamina ela é similar, por exemplo, a algumas drogas. O nível dela de vício é gigantesco. Agora, veja bem,
crianças que usam o celular com um potencial de produção de dopamina gigantesco. E a dopamina, ela gerada em um nível excessivo, vai produzir também esse desequilíbrio químico. Muitas das vezes, essas crianças lá na frente, quando elas crescerem, quando se tornarem um pouquinho maiores, chegarem na adolescência, na juventude, esse comportamento inicial, onde, enquanto criança, estava usando muito e com muita frequência o celular, esse comportamento pode desencadear várias, várias consequências para esse futuro adolescente, esse futuro jovem, né? A dopamina, por exemplo, por ter um efeito de saciação, né? Não sei se é essa palavra, mas de saciar imediatamente, né? Ela pode desenvolver, por exemplo, na necessidade da juventude, na necessidade do jovem, no ápice, né, das descobertas, né? Pode desencadear nele até mesmo o desejo pela pornografia, porque tem um efeito de saciar instantâneo também. Então, perceba o quanto isso é sério. Um desequilíbrio químico que poderia ter sido evitado se os pais exercitassem ou colocassem em prática a paternidade e a maternidade biblicamente, conforme a Bíblia nos ensina. Se eles colocassem isso em prática em suas casas, evitaria, por exemplo, um filho depressivo depois, porque ele está acostumado a saciar imediato. Agora ele descobre que a vida é um pouquinho mais dura do que ele imaginava. Não tem essa ideia de o que eu quero tenho em mãos, né? E aí, quando ele descobre isso, isso pode também trazer ao seu coração um, um comportamento, ou melhor, pode desencadear nele, né? Pode desencadear um distúrbio, né? Algo que possa ser aí, por exemplo, dentro da psicologia, possa ser diagnosticado como depressão, tá? Então, desequilíbrio químico é isso. Tudo que nós fazemos e que pode e que tem potencial para bagunçar aqui a nível de cérebro, bagunçar o nosso cérebro em relação a reações químicas. Um grande exemplo, o celular, como eu falei. E aqui eu já abro um parêntese, pai, mãe, você que está nos assistindo aqui, cuide muito bem disso, tá? Não permita que seu filho é, tenha contato frequente, direto ou por muito tempo. Se você puder, não deixe. Aqui em casa mesmo a gente pouco assiste televisão, a gente pouco, a gente evita, né, mexer nos aparelhos para que não provoque também desejo, né, nas crianças, né, aqui, nas nossas filhas. E elas também pouco mexem aqui no celular ou assistem televisão, enfim. E quando assistem, sempre acompanhadas por nós, né? Então, evite o máximo possível, tá bom? Desequilíbrio químico é isso. Quero falar agora sobre um próximo conceito aqui, DSM-5. DSM é um manual diagnóstico que foi elaborado para justamente, dentro deste manual, elencar ali, né, todos os distúrbios que já foram diagnosticados, que já foram conceituados, né? E hoje, por exemplo, este material já está na sua quinta publicação. DSM, ele está, se você quiser procurar, você consegue achar no Google facilmente. DSM vai tratar aí de cerca de 200, mais de 200 distúrbios que o ser humano pode desencadear, tá? Um deles, o mais conhecido talvez aí é a depressão, né? Mas eu quero chamar a atenção a isso também, porque, por exemplo, eu quero trazer para você para a gente poder refletir juntos, tá bom? É, nós temos alguns distúrbios que são no mínimo, no mínimo, no mínimo, eles são bem é, suspeitos. A cleptomania, por exemplo. O cleptomaníaco,
ele tem um desejo insaciável de furtar. Na Bíblia, o nome disso é ladrão. Mas é, tiraram esse conceito bíblico e colocaram um nome chamado cleptomaníaco. Cleptomaníaco. Então, o cleptomaníaco ele tem um desejo de insaciável de furtar. A cleptomania está dentro aí do manual, tá? Desse manual, o DSM-5. E dentro do manual, como eu disse, ele vai conceituar alguns distúrbios, dentre eles a cleptomania, e vai também traçar algumas características deste desequilíbrio, deste distúrbio, né? E, por exemplo, na cleptomania, ora, nós já vimos o conceito, entendemos que o cleptomaníaco é aquele que tem desejo insaciável de furtar alguma coisa. E uma das características do cleptomaníaco é ficar nervoso antes do furto. Como assim? Comportamento é este que, através dele, eu consigo diagnosticar que aquela pessoa é um cleptomaníaco. Queridos, eu não tenho essa experiência. Ou talvez até tenha, porque em coisas mais simples, de repente a gente queria fazer alguma coisa escondido, de repente a gente quer pegar alguma coisa é, escondido de alguém e a gente fica nervoso. A gente fica nervoso. Claro, porque está sendo escondido. Não é algo certo. Existe a possibilidade de alguém nos pegar fazendo a coisa errada. Então, é natural o nervosismo antes do furto premeditado, é natural. É natural. Estar ansioso antes do furto é natural também. Inclusive, se confunde com o próprio nervosismo. Se você pegar o manual, se você ler, são as 5 características, mais ou menos, da cleptomania. São características que eu e você, mesmo sem ter estudado psicologia, mesmo sem termos acesso a esse tipo de material, a gente vai pensar, mas é óbvio. É óbvio que alguém fica nervoso se alguém vai furtar. É óbvio que alguém fica ansioso se alguém vai furtar, né? Então, é natural isso. Dentro do DSM vai ter aí uma lista de 200 e tantas distúrbios, né? Você pega, por exemplo, a depressão. A depressão, o diagnóstico da depressão, existem cerca de 10 itens ou mais um pouco, características de um depressivo, ok? Quando a pessoa tem 5, se eu não me engano, 5 características presentes em sua vida, ela é considerada uma depressiva em estágio avançado, em nível 3, né? Mas quando você tem 3 características somente, ela já é suficiente para te diagnosticar como depressão. Agora, eu vou citar pelo menos 3 características que eu tenho certeza que eu e você já tivemos. Ou estamos passando por isso, ou temos nesse momento, tá? Tristeza, uma tristeza duradoura, tá? Talvez se você já perdeu algum parente, eu tenho certeza que você já teve tristeza duradoura. A perda do prazer, eu tenho certeza que você também. Eu vou pegar aqui um exemplo clássico, né? Principalmente para os jovens ainda que não casaram. É, Acabou o namoro. Acabou o namoro, meu amigo, meu irmão, minha irmã. Acabou o namoro é o fim do mundo para aquele que está detonado ali o coração, né? Não quero mais viver, não quero mais comer, não quero fazer mais nada. Minha vida não perdeu sentido, né? Então perceba que são características que eu e você temos, que pode fazer parte das nossas vidas por circunstâncias diversas. Perdemos o prazer, nos sentimos tristes, né? Então, tudo isso são características que são basicamente normais, naturais, né? Mas, se nós tivermos aí algumas características dessas, nós já podemos ser diagnosticados com depressão. E o que é que vão fazer com a gente? Vão nos dar remédios,
né? Não existe remédio para a depressão, por exemplo. Para curar a depressão, não existe. Não existe marcador biológico para a depressão. Ou seja, o que eu estou te dizendo é, a depressão não é uma doença. A depressão não é uma doença. A depressão, e eu estou afirmando isso, ela é fruto de comportamentos que desencadearam sentimentos, que desencadearam em você, em alguém, né, esse estágio em que, dentro da psicologia, é avaliado como depressão. O que vai acontecer na psicologia? Vamos tratar os sintomas, as características que conseguimos aqui identificar dentro do comportamento do ser humano. O que a Bíblia vai trabalhar? Vamos tratar na raiz os comportamentos lá atrás que desenvolveram o hoje deste aconselhado. Se ele está triste, nós vamos então fazer um levantamento de informações para entender o que tem causado esse processo de tristeza profunda no coração daquele aconselhado. Se ele perdeu o prazer de viver, ou, enfim, precisamos olhar lá atrás e entendermos o que provocou isso e quais comportamentos contribuíram para isso também, tá? Nós temos aí várias situações, né? De pessoas que observaram um pai que abandonou a mãe, a família, e que durante a sua vida copiou uma forma de dar uma resposta a isso, foi se desapegar de outras pessoas, porque não acredita mais no amor, ou não confiar mais em homens, né? Porque não teve um bom pai e agora ele não confia mais em homens. Enfim, então, existe uma série de coisas que vão se desenvolvendo por situações que aconteceram na vida de outras pessoas. E essas situações, essas pessoas não têm, talvez, controle sobre elas, mas sobre a forma como elas vão reagir a isso, se de uma forma pecaminosa ou de uma forma a obedecer ao Senhor, é isso que vai produzir aí esse processo que é diagnosticado como depressão dentro da psicologia, tá bom? Como exemplo, quero citar aqui um livro que eu tive a oportunidade de, não li completamente ele, mas a história do livro era basicamente o seguinte: era sobre dois irmãos, um deles estava preso, o outro era advogado. E esse repórter foi um repórter que produziu este livro, uma espécie de documentário, né? Ele perguntou para o irmão que estava preso, perguntou para ele o seguinte, né? Como que você veio parar aqui? O que é que você entende que foi responsável, que te direcionou para o seu estado de vida atual, né? Como preso. E aí ele respondeu o seguinte, ele disse assim, ora, na infância eu tive um pai que bebia muito, e quando ele chegava em casa muito bêbado, ele batia na minha mãe, espancava ela. As primeiras vezes, eu e meu irmão, a gente tentou intervir, mas a gente apanhava muito também, até que a gente não conseguiu mais ajudar a nossa mãe, a gente só assistia mesmo com medo do nosso pai. E eu aprendi isso. Então, como que eu poderia aprender uma coisa diferente se eu nunca fui ensinado, né? O outro irmão, advogado, foi questionado da mesma forma por este jornalista, né? E a resposta dele foi o seguinte: durante a nossa infância, eu vi meu pai bater na minha mãe todos os dias quando ele chegava em casa embriagado. A gente tentou intervir, meu pai batia muito na gente, com medo do nosso pai, a gente acabou deixando de intervir. A nossa mãe pedia para a gente não se meter, para ela só apanhar. E a gente viu muito isso, e eu não queria ser que nem o meu pai. Então perceba, a mesma situação. A forma como eu vou reagir àquela situação pode ser
através de comportamentos pecaminosos e que vão produzir coisas lá na frente, ou eu posso responder através de comportamentos que vão me favorecer a não vivenciar a depressão, né, a ansiedade ou qualquer outro distúrbio. Espero que os irmãos tenham entendido. A gente vai agora só para um outro conceito, Big Pharma. Big Pharma, dentro do livro do autor Lopriolo, ele fala o seguinte, o livro é Pressuposições do Aconselhamento Bíblico. Ele traz esse conceito porque esse conceito diz respeito ao seguinte: a indústria farmacêutica, né? Temos grandes empresas dentro dessa indústria, era favorável para elas existir distúrbios com características, com nomenclaturas, com conceitos formados acerca desses distúrbios, e existir também uma lista, como existe o manual, né, diagnóstico de transtornos. Então, para eles era muito favorável isso. Por quê? Porque se agora existe a depressão, vamos fabricar então medicações que vão combater as características da depressão. Tudo bem, a depressão não é uma doença, mas ela tem várias características presentes na vida do depressivo. Então, a gente vai combater pelo menos essas características. Se existe alguém que tenha TDAH, então vamos produzir medicações que vão favorecer a essa pessoa, porque existe um distúrbio, existe um transtorno, e a gente vai combater esse transtorno, tá? Então, por aí vai, tá? Por fim, comportamentos pecaminosos. Esses comportamentos pecaminosos, eles vão envolver desequilíbrios químicos. Esses comportamentos pecaminosos, eles vão desenvolver uma série de coisas que muito provavelmente estão aqui na lista da DSM-5. Vão produzir a depressão, vão produzir a cleptomania, vão produzir a pedofilia, né? Eu não vi se pedofilia está aí, mas já existe a nomenclatura, né? Já existe um conceito, né? Então, muito em breve não vou me surpreender se já não estiver dentro da DSM. Muito em breve não vou também me surpreender se algum dia aparecer. Não estou dizendo, e quero deixar bem claro, tá? Não estou dizendo que pedofilia, este item está aqui na DSM, tá bom? O que eu estou dizendo é que já existe uma nomenclatura, já existe um estudo médico sobre isso, ou melhor, psiquiátrico, né? Sobre isso, né? E também não vou me surpreender se em algum tempo aparecer aí. Bom, então, a ideia aqui era trazer para os irmãos esses conceitos, a fim de que você possa, a fim de provocar o teu coração, para que você possa estudar mais sobre isso, né? Porque na maioria dos casos que nós vamos teremos pessoas que estão em estado de depressão, estão com uma crise de ansiedade, e nós, como conselheiros bíblicos, hoje nós entendemos que tudo isso parte de vários comportamentos que foram desenvolvidos ao longo da vida, comportamentos pecaminosos. Vamos lá na raiz do problema e nós enxergaremos isso. E ao enxergarmos isso, nós vamos tratar biblicamente sobre estes comportamentos. Que não adianta dar a medicação e amanhã de novo desencadear uma crise de ansiedade e de novo no outro dia e de novo no outro dia. Nós precisamos então ajudar essas pessoas, ajudar essas pessoas a se livrarem desses problemas biblicamente, porque a raiz desses problemas, na maioria das vezes, em gritante maioria, é o pecado. Agora nós vamos falar sobre o tópico da nossa aula. A gente vai tentar ser o mais objetivo possível, porque vai fazer muito sentido logo nessa primeira página que eu vou dizer para você. Amar a Deus e amar ao próximo. Esses dois pontos, amar a Deus e amar ao próximo, eles são a base. Quando nós não amamos a Deus ou quando nós não amamos ao próximo, isso é a base de todos os comportamentos pecaminosos. Como assim? Vamos entender. Bem, pessoas têm problemas com pessoas. E num primeiro nível, né, desses problemas,
nós entendemos que existem pessoas que têm problemas consigo mesmas, pessoas com baixa estima e que isso promove nela uma tristeza, pessoas que não conseguem se desvencilhar do passado, isso causa nelas amargura, pecado, pessoas que têm medo, medo pecaminoso, pessoas ansiosas, pessoas depressivas, enfim, pessoas que dentro de si carregam muitos problemas e elas não conseguem lidar com isso, porque são problemas que estão dentro dela, num nível muito pessoal, né? Amargura, por exemplo, conhecemos pessoas aí que por 20 anos carrega algo e esse passado, ele está tão presente em sua vida que é como se fosse hoje. Algo que alguém cometeu a essa pessoa e ela não consegue se livrar disso, não consegue perdoar, produz doença, né? Pessoas que têm crise de gastrite por conta de mágoas passadas, né? E não conseguem lidar com isso. Tá? Então, pessoas, elas têm problemas consigo mesmas também. Pessoas têm problemas com outras pessoas. Esse aí é óbvio, né? Relacionamentos, em todos os níveis, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais tarde também, mas em todos os níveis. Nível conjugal, familiar, quando se trata de pai com filho, dentro da igreja, dentro da sociedade, os nossos vizinhos, dentro do nosso ambiente de trabalho, enfim, pessoas possuem problemas com outras pessoas também. E problemas com Deus, né? Eu entendo, inclusive, que quando nós temos problemas conosco mesmos, com pessoas, nós diretamente já estamos tendo problemas também com Deus, né? Mas aí está um terceiro nível, problemas com Deus, quando nós não o obedecemos. Olha o texto de Mateus capítulo 22, né? Jesus Cristo ele foi interrogado e olha a resposta de Jesus. Deixa eu ler para você, deixa eu ler junto com você, no versículo 35 até o versículo 39. E um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Opa! Então, já temos aqui um amor, né, que foi tratado, inclusive, no título do nosso estudo de hoje, né? Então, amar o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento, amar ao Senhor. E o segundo, perceba que Jesus Cristo foi perguntado pelo maior mandamento, mas ele então, ele complementa a sua resposta tratando também do segundo maior mandamento, né? E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, a resposta de Cristo Jesus vai tratar sobre o amor ao Senhor e o amor ao próximo. Ora, se nós estamos entendendo que os problemas que os nossos aconselhados terão ao chegar, ao pedirem ajuda a gente, né? Esses problemas são frutos de alguma divergência, né, dentro do relacionamento, ou divergência do seu aconselhado com ele mesmo, né, trazendo mágoas, trazendo medos, né, enfim, outros problemas que ele pode fazer, que ele pode ter dentro de si, né, em seu coração. Se a gente viu também que os problemas eles podem ser também entre pessoas, ou seja, do seu aconselhado para com o seu cônjuge, para com seus filhos, com o seu patrão, enfim. E também do seu aconselhado para com Deus, né? Então, se nós vimos que os problemas eles partem de níveis de relacionamento, nós entendemos então aqui que o texto de Mateus ele vai trazer então a base de todos os problemas. Porque ou o problema do seu aconselhado será porque ele não ama ao Senhor de todo o coração, ou será porque ele não ama ao próximo como a ele mesmo. Então, essa é a base do problema que existe
e que o seu aconselhado vai chegar até você para tentar solucionar. Isso aqui, isso aqui é a base de todos os problemas. Ah, mas o problema do meu aconselhado é a ansiedade. A ansiedade é não confiar no Senhor suficiente para entender que ele está no controle de todas as coisas e que seu braço não alcança aquilo que ele pretende alcançar. Ele é limitado, mas Deus não. Então, agora, no momento de ansiedade, ele quer alcançar com seu próprio braço e deixa Deus de lado. Deixa o Deus todo-soberano, Deus todo-poderoso de lado, né, na solução do seu problema. Bem, fazer isso é não amar a Deus, porque ele está em desobediência para com o Senhor, né? Desconfiança. A desconfiança, muitas das vezes, quando infundada, né? A desconfiança ela vai é, nos fazer enxergar que aquele aconselhado ele não está amando ao próximo como a Bíblia nos manda amar. Então, perceba que todos os problemas partirão aqui, então, desta, da resposta que Jesus deu. Amar ao Senhor Deus, teu Deus de todo o coração e amar ao próximo como assim como a você mesmo, né? Ou você não ama a Deus, ou você não ama o próximo. E esse é o problema. O autor, o Priolo, inclusive, ele foi ele essa frase aqui é dele, né? Está no livro. Todo problema comportamental, todo problema comportamental funcional que o ser humano enfrenta é resultado da falha em amar a Deus ou em amar ao próximo, ou ambos, né? A Deus e ao próximo, como a Bíblia diz que devemos amar. Então, perceba aí, né, o conceito aí que o autor do nosso livro, o Lopriolo, o conceito que ele traz, né, a definição que ele traz, a conclusão que ele chega, né? Todo problema comportamental, funcional que o ser humano enfrenta, ele é resultado da nossa falha em amar a Deus sobre todas as coisas, em amar ao próximo como a nós mesmos, ou nos dois amores, tanto em amar a Deus como em amar ao próximo, né? Então, essa construção que ele teve, né, essa percepção que ele teve, vem exatamente do texto que nós acabamos de ler. Casos de aconselhamento, para a gente enxergar que os problemas que chegarão até nós para que a gente possa ajudar biblicamente. Eu quero que esse trabalho aqui, esse exercício é para que a gente possa enxergar que os problemas que chegarão até nós são problemas de fato que vão presumir o mínimo nível de relacionamento possível. Perceba, relacionamento conjugal, relacionamento familiar, conflitos dentro da igreja, conflitos com os nossos parentes, enfim. Então, todos os problemas tratam aí de relacionamento, problemas pessoais, ansiedade, medo, depressão. Perceba que todos esses problemas também vão estar dentro do nosso relacionamento conosco mesmos, né? É o eu comigo, o eu com o eu, né? Então, esses problemas todos, eles propõem aí que existe um nível mínimo de relacionamento e todos eles, se a gente for observar, todos eles, nós entendemos que eles são também em contexto do homem para com Deus. Que se existe algum problema conjugal, então existe um problema do homem para com Deus, familiar da mesma forma, conflitos do mesmo jeito. Quando existem problemas pessoais como ansiedade, medo, depressão ou qualquer outro problema pessoal, esses problemas pressupõem também que existe um problema entre o homem para com Deus. Agora, a reflexão que eu quero trazer para a gente é: se nós não amamos a Deus, como a Bíblia ensina, e se nós não amamos ao próximo como a Bíblia ensina, então estamos exercitando um outro amor. Que amor é esse? O amor egoísta. É o amor não bíblico. A diferença. O amor bíblico, ele propõe dar, né? Doar, né? Eu me dou para outra pessoa. O amor egoísta, amor a si mesmo.
Então, no amor bíblico, eu amo sacrificialmente. No amor egoísta, eu amo a mim mesmo. Eu quero as coisas para mim porque elas me satisfazem. Se opõe ao amor bíblico. É padrão na vida do não cristão, porém pode estar presente também na vida de cristãos piedosos. Mas entendamos da seguinte maneira: o amor egoísta, ele é padrão na vida do não cristão, mas na vida do cristão, ele deve ser um deslize. Se acontecer, deve ser um deslize, deve ser uma falha e não um padrão, não algo que seja exercitado constantemente, que seja exercitado de forma predominante na sua vida, na vida do cristão, né? Então, a ideia do amor egoísta é exatamente o oposto ao amor bíblico. Enquanto o amor bíblico propõe dar como Cristo deu a sua própria vida, o amor egoísta propõe receber. Enquanto que o amor bíblico propõe sacrifício, o amor egoísta se distancia do sacrifício. Ele quer satisfação própria, satisfação a si mesmo, né? Então, essa é a ideia do amor egoísta. Portanto, se nós não amamos a Deus como a Bíblia nos ensina, se nós não amamos ao próximo como a Bíblia nos ensina, estamos praticando o amor egoísta. E qual o antídoto, né, do amor egoísta? Como nós podemos corrigir isso, né? O texto de Efésios capítulo 5, versículo 2 vai nos trazer a resposta. Paulo diz o seguinte: e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. A resposta, o antídoto para o amor egoísta é amarmos como Cristo amou. Não é fácil, com certeza, né? É um desafio para a gente, né? Se a gente pensar, por exemplo, no amor que Cristo nos ensina, nós deveremos perdoar. E quantas vezes nós devemos perdoar? Nós devemos perdoar todas as vezes. Ah, mas ele errou comigo 10 vezes só hoje de manhã, perdoe as 10. É tão tal que os discípulos, eles, quando questionam isso para o Senhor e que recebem essa resposta, os discípulos dizem assim para Cristo: Cristo Jesus nos dá mais fé. Isso é tão difícil, perdoar é tão difícil que nós precisamos de mais fé, né? Então, é um desafio para a gente, um desafio gigantesco, mas esse é o antídoto. Se nós queremos nos desvencilhar do amor egoísta, precisamos amar como Cristo nos amou. E este foi o ensinamento que ele nos deu. Se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Esse é o antídoto. Então, resumindo um pouco daquilo que nós vimos, né, os problemas que os nossos aconselhados terão e chegarão até nós para resolver tudo isso, esses problemas partirão de não amarem a Deus como a Bíblia ensina ou de não amarem ao próximo como a Bíblia ensina. Por quê? Por que nós podemos chegar a esta conclusão? Porque todos os problemas envolvem níveis de relacionamento. Ou relacionamentos nosso para com outra pessoa, ou relacionamentos nosso para com Deus, ou relacionamento do seu aconselhado para com ele mesmo, né? Então, observando isso, precisamos corrigir os comportamentos dos nossos aconselhados à luz da Bíblia, a fim de que a gente consiga diagnosticar no nosso aconselhado que agora, depois de tudo corrigido, a gente perceba que ele está amando a Deus sobre todas as coisas e que ele está amando ao próximo como a ele mesmo, né? O antídoto para a solução de todos os problemas, o antídoto para o amor egoísta é amar como Cristo nos amou. Esse ensinamento, ele deve ser útil nas nossas vidas, na vida do seu aconselhado, a fim de que este ensinamento possa produzir a correção dos seus comportamentos, a fim de que ele possa viver uma vida em obediência ao Senhor. Amém? Finalizamos aqui. Pronto, finalizamos. E, queridos, que Deus nos abençoe. Qualquer dúvida, pode contar comigo. O que você precisar, pode entrar em contato. Vamos orar.
Deus, mais uma vez te agradecemos pelo privilégio de podermos estudar juntos. Que esta aula, Senhor Deus, possa ser uma ferramenta de bênção na vida, nas nossas vidas, na vida dos nossos irmãos, e que possamos, Senhor Deus, abrir, despertar os olhos, despertar, abrir os olhos para o aconselhamento bíblico, a fim de que possamos resgatar vidas, edificar vidas, abençoar vidas. Nos ajuda a te glorificar através da ferramenta do aconselhamento bíblico. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém. Meus irmãos, um abraço, que Deus nos abençoe e até a próxima aula.